Olá! No vídeo de hoje vamos conhecer 20 personagens do filme Titanic que foram inspirados em casos reais. O primeiro deles é Molly Brown, interpretada pela atriz Kate Bates, e que foi uma das sobreviventes da viagem do Titanic. No filme, conhecemos ela como aquela mulher que ajuda Jack a ir a uma festa de gala. Ela termina emprestando uma das roupas do seu filho para ele, além de outros momentos importantes do filme que ela aparece. Molly Brown era uma socialite, filantropa e ativista americana. Além de toda a ajuda que ela deu para os passageiros no momento em que eles precisavam se salvar do naufrágio, ela também ajuda doando fundos para ajudar essas pessoas que sobreviveram à tragédia. Outros personagens que são marcantes na história é um casal em que logo no final, quando vamos vendo aquelas pessoas agoniadas tentando se salvar, eles permanecem juntos até o final. Eles foram Ida e Isidore Strauss, interpretados por Elsa Haven e Levi Pates. Mesmo que ele insistisse que ela deveria entrar em um daqueles botes, ela se recusou e ficou com ele até o final da sua vida. Outro personagem é o capitão do Titanic, Edward Smith. Ele é bem marcante. Ele foi interpretado no cinema por Bernard Hill. Ele tinha, na vida real, mais de 40 anos de carreira na White Star Line, e ele termina morrendo no naufrágio. Foi um daqueles que ficou até o final e as pessoas viram ele se despedindo da vida e do Titanic ali nas últimas cenas. Outro personagem, dessa vez ele sobreviveu, foi o segundo imediato, Charles Lightley, interpretado por Jonathan Phillips. Ele ajudou muitos passageiros no navio e também ajudou contando a história do que aconteceu ali. O outro personagem é o primeiro imediato, William Murdoch, interpretado por Ivan Swant, e que no filme conhecemos ele como uma pessoa que aceitou suborno e terminou atirando nas pessoas, o que na verdade ele não era assim. Ele cumpriu seu dever até o final. Mas o personagem que conhecemos é do violinista Wallace Hartley, que ele conduzia a orquestra e que foi interpretado por Jonathan Evans-Jones, que ficou até o final, até o último momento, tocando para os passageiros. Dando sequência, vamos conhecer o criador do Titanic, Thomas Andrews, interpretado por Victor Garber, e que foi uma das figuras mais marcantes na história, na vida real, como também no cinema. Ele ajudou os passageiros, ele fez tudo o que pôde, mas não sobreviveu à viagem e terminou se entregando. Então as pessoas que viram ele pelos últimos momentos ali, dizem que ele retornou para dentro do Titanic e permaneceu ali, vindo a falecer no naufrágio. Mais uma personagem, ela é a Condessa Noel Leslie, interpretada por Rochelle Rose, e que era da primeira classe. Tem-se notícia que ela ajudou muitas pessoas de todas as classes, tanto a primeira, a segunda como a terceira classe, ajudando o que fosse possível aos passageiros no momento de ajudá-los a conseguir sobreviver ao que estava acontecendo ali. Uma outra personagem é Madeleine Force, interpretada por Charlotte Churton, e que durante a sua viagem ela estava grávida. Então ela termina perdendo o marido, que foi John Jacob, e apesar do que ela passou e da perda do marido, ela conseguiu dar sequência à sua vida e criar o seu filho. Outros personagens que vamos conhecendo ao longo da história é o diretor da empresa do Titanic, Joseph Bryce, interpretado por Jonathan Hyde. Justamente por ele ter sobrevivido e algumas atitudes que ele tomou, como por exemplo não ter colocado 48 botes para salvar os passageiros, ele colocou apenas 16, imaginando que não fosse naufragar. Isso terminou ocasionando muitas mortes.
Então a má reputação que ele teve depois, e além disso por ter sobrevivido, fez com que ele ficasse muito mal para a sociedade por causa das suas atitudes. O outro personagem é o operador de rádio John Phillips, interpretado por Gregory Cook. É nesse momento em que o Titanic ele se choca com o iceberg, ele não prestou atenção aos avisos do iceberg. John Phillips termina morrendo no naufrágio. Um outro operador do Titanic é Harold Bride, interpretado por Craig Kelly. Ele ajuda o outro operador com as mensagens dos passageiros e ele termina sobrevivendo e ajudando no inquérito do Titanic. Mas o personagem é John Jack Astor IV, interpretado por Eric Braeden. Ele foi o homem mais rico que estava presente durante a viagem. Ele era casado com Madeleine Force. Ele trabalhava nas incorporações imobiliárias. Durante a viagem ele termina morrendo. Mais um personagem é Benjamin Gurren, interpretado por Michael Sight. Ele era um empresário bastante rico, que vem a falecer durante a viagem. O outro personagem é o vigia do Titanic, Frederick Fleet, interpretado por Scott Anderson. Naquele momento que o Titanic se choca com o iceberg, ele estava em alerta e ele termina avisando as pessoas ao que estava acontecendo. Ele termina sobrevivendo. Mais uma personagem é Lady Lucy Duff Gordon, interpretada por Rosalind Eyre. Ela era uma estilista e esposa de Cosmo e termina sobrevivendo, assim como seu marido, Cosmo Duff Gordon, interpretado por Martin Jacques. Ele era um medalhista de esgrima e termina sobrevivendo. Dizem que sobreviveu justamente por causa do suborno que ele dá, mas ele termina sendo inocentado dessa acusação. Mas um personagem é o diretor do Titanic, Henry Wilde, interpretado por Mark Lindsay Chapman, que era o chefe oficial do Titanic. E por fim, não menos importante, um dos personagens mais conhecidos e o principal, que é Rose, ele é inspirado em um personagem real. Embora Beatrice Wood não tenha viajado no Titanic, ela serviu de inspiração para o diretor a formar um personagem que foi Rose, interpretado por Kate Winslet. E vocês já conheciam sobre a história de um desses personagens aqui que eu falei no vídeo? Deixe nos comentários quais impressões que vocês tiveram ao assistir o filme, quais deles vocês mais gostaram e mais se destacaram, e quais deles vocês gostariam que eu trouxesse outros vídeos falando sobre a história de vida de cada um deles. Deixem nos comentários, falem, deem sugestões também de temas para eu estar trazendo aqui pro canal. Eu vou ficando por aqui e até a próxima!